Bom dia a todos, boa noite. Estamos agora aqui iniciando mais essa aula de magia, mais essa aula da Sociedade Flor de Lis. Então hoje nós vamos continuar dando sequência aos temas de, vamos dizer assim, de magia interior, né? Que é o conhecimento a respeito do que é a nossa constituição, do que nós, seres humanos, somos feitos a partir da nossa constituição interior. Então, quais são essas partes que constituem a gente? Quero te falar só aqui que eu tenho um computador daqui, o celular aqui na frente e outro aqui, tá, gente? Então, se eu ficar olhando para vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então hoje o tema é o que é a consciência, porque nosso espírito, se assim eu posso dizer, ele é um complexo de várias partes, ele não é único. Então o espírito ele tem uma consciência, o espírito ele tem uma essência, ele tem um pensante. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Só perguntar. Ele tem também um pensante, que é o que faz ele ter os pensamentos. E também tem vários corpos espirituais, que a gente vai trabalhar esses corpos em outras aulas, né? Então, essa sequência de aulas aí que a gente vai estar trabalhando, vamos falar da consciência, da essência, do pensante e também a respeito do ego, né? Se você puder desligar o som, Daiane, por favor. Então vamos começar assim falando o que é a consciência. Primeiro de tudo, onde a consciência é localizada? No nosso corpo, a consciência ela é localizada na nossa cabeça. A consciência, se ela for vista espiritualmente, ela é uma esfera de luz brilhante, como se fosse uma luz de uma lâmpada branca. Então todo mundo tem essa consciência dentro da cabeça. Dentro dessa consciência, ela tem uma sofisticação a mais. Olhando dentro da consciência, ela é composta de engrenagens, como se fosse um relógio olhado por dentro, né? Tem várias rondanas, roelas e muitas coisas mais. E cada uma dessas engrenagens que existe dentro da consciência que a gente tem, ela é responsável por algum pensamento que a gente tem ou que a gente manifesta no mundo. Então, por exemplo, um dia... gente, por favor, desligar o microfonezinho, ligar só se for fazer pergunta, tá? Um dia eu estava vendo um rapaz e eu estava conversando com ele a respeito de relacionamento, né? Estava falando que era importante constituir uma família, ter uma família para se desenvolver também espiritualmente. Mas sempre que eu falava isso para ele, ele retrucava e falava um outro ponto de vista dele, dizendo que não era importante ter família. E você não tá, ele já está se enquadrando ali. Ele sempre dizia que não era importante ter família, que tinha que ficar na farra mesmo, né? Que não precisava ter compromisso, não precisava ter uma só mulher, ficava sempre falando isso. E aí sempre que eu falava outra coisa para ele, ele ouvia o que eu estava falando e depois voltava de novo nesse mesmo discurso. A consciência dele, ela não conseguia desenvolver, andar até aquela compreensão de ter uma família. Aí eu fiquei curioso sobre esse discurso que ele estava tendo e comecei a olhar a consciência dele para ver como que ela era. Então eu vi exatamente essa engrenagem que era responsável por esse pensamento que ele estava tendo, né? Então essa engrenagem da consciência dele, ela começava a girar
E aí quando ela chegava que ela ia dar uma volta completa, ela pulava. E aí começava a girar de novo e ficava pulando. Ela não estava girando completamente, ela sempre girava e pulava. Ela não fazia o giro completo. E aí o que? Mostrando que aquela parte da consciência dele, ela estava com um defeito e por isso ele não conseguia desenvolver esse raciocínio de que família era importante. Então a nossa consciência, ela é formada a partir dos nossos próprios pensamentos e as práticas que a gente tem também, ela forma a consciência e também pode graduar a consciência que a gente tem. A maior parte da humanidade, quase toda a humanidade, ela tem apenas 3% de consciência. E o resto não está acessível para a pessoa ainda. Pode um dia ficar acessível para ela, mas no momento não está. Para ficar acessível, a pessoa tem que vencer os seus próprios demônios interiores, né, seus próprios pecados. Aí vai começando a liberar a consciência para a pessoa. Na parte superior da nossa consciência é onde que habita o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele está unido com a nossa própria consciência. Então, um exemplo, né? Quando a pessoa pensa assim, que ela está de dieta, e ela pensa assim, eu vou comer um doce, vou quebrar a dieta. Esse pensamento está vindo do lado negativo, né? Aí, quando a gente escuta aquela voz que a gente fala que é Deus dentro da gente, né? Que a voz diz assim, não coma isso, você vai passar mal. Quem está falando isso, essa voz que a gente escuta, é o nosso próprio anjo da guarda, que fica unido com a nossa própria consciência. Aí por que o anjo da guarda ele fala para a gente não cometer coisas erradas, né? Porque quando a pessoa ela começa a praticar alguma coisa errada, consequentemente a consciência da pessoa ela vai se adaptar àquele ato errado que a pessoa está praticando. Então, se a pessoa ela começa a comer mais do que ela precisa, na consciência da pessoa vai se desenvolver engrenagens negras da gula. Então aquelas engrenagens vão começar a atuar fazendo sempre a pessoa repetir aquele mesmo comportamento prejudicial. E dentro da consciência existem diversos tipos de engrenagem. Existe, no geral, as engrenagens elas são brancas. Começou uma engrenagem da consciência, ela é branca. Quando a pessoa começa a desenvolver e criar consciência sobre aquele ato que ela está fazendo, aquela engrenagem da consciência ela sofre uma transformação e se transforma em outro tipo mais graduado de engrenagem. Por exemplo, uma pessoa ela sabe que é errado fumar, mas ainda está fumando, né? Então ali tem uma engrenagem negra que faz ela cometer aquele ato nocivo. Quando ela toma consciência que é errado e para de fumar, aquela engrenagem que era negra, ela começa a se tornar branca. Quando ela começa a tomar mais consciência a respeito daquilo, de que é errado fumar e que ela nunca vai fumar na vida dela, porque ela é errada, é prejudicial para a saúde dela e ela não quer que aquilo aconteça com ela, então aquela engrenagem que era branca, ela começa a se transformar em uma engrenagem de ouro. Aí quando a pessoa tem uma engrenagem de ouro em si, aquela parte da consciência dela, ela não deixa ela errar. Então a pessoa ela pode até pensar assim, eu vou fumar. Só que a consciência da pessoa não deixa ela fumar, porque ela está consciente que aquilo é errado. E essa é uma das formas mais graduadas de engrenagem que a gente pode ter, é a engrenagem dourada. Porque se a pessoa tem uma engrenagem dourada, sabendo que é errado roubar, a pessoa ela nunca vai roubar. Porque ela transforma aquilo em uma prática muito forte para ela. E assim, um dos nossos papéis é ir graduando a nossa consciência
transformando todas essas engrenagens de consciência em engrenagens douradas, né? E existe também uma forma superior de engrenagem, que é a engrenagem de cristal, né? Só que essa aí já é um trabalho já para mestres, né? Quando a pessoa já transformou já fez toda a consciência dela em engrenagens douradas, ela pode começar a trabalhar para fazer a engrenagem de cristal, que aí já é uma revisão de tudo o que ela fez, é uma nova graduação da consciência. Isso aí, gente, é um pouco básico assim para vocês entenderem o que é a consciência dentro de nós. Agora, o que dá para a gente falar, porque as 3 leis da magia é a seguinte, né? A primeira, não falar sobre os mistérios da magia. A segunda, guardar segredo sobre a primeira lei. E a terceira lei, guardar segredo sobre a primeira, segunda e a terceira lei. Então, a gente pode falar alguma coisa para as pessoas de fora, mas não pode sair falando tudo, né? Não é só porque a gente lê num livro ou vê num filme que a gente pode contar tudo que está estudando. Porque tem gente que não vai conseguir aquilo. Então, o que pode falar para as pessoas de fora, né? Que não são magos? A consciência é a luz da ciência que a gente tem dentro de nós, que pode explicar o básico é isso. Agora, esse aprimoramento aí já é um pouco diferenciado, né? Isso aí é um pouco do processo da consciência. E o que ela é, onde que ela está localizada, né? No nosso cérebro. Então, como que está a consciência da humanidade, das pessoas que são normais, que estão no mundo, né? A consciência de todas as pessoas, ela anda dormindo, ela anda adormecida. O que é uma consciência adormecida? Se for vista espiritualmente, uma consciência que ela está desperta, ela tem um brilho muito mais intenso. Vamos dizer assim, né? Uma lâmpada aí de 220, né? Uma consciência que ela está adormecida, ela tem um brilho muito fraquinho. Acho que pode ser comparado aí, seria uma lâmpada aí de uns 50 watts, né? Muito fraquinho. Então assim é a consciência adormecida. Quando ela desperta, ela tem um brilho maior, né? Então é necessário a gente saber que a humanidade ela tem vivido com a consciência adormecida. As pessoas hoje em dia elas trabalham sonhando, andam pela rua sonhando, vivem e morrem sonhando, né? Todo mundo sempre sonhando. Quando a gente chega à compreensão de que todo mundo está vivendo adormecido, é quando a gente começa a fazer esse trabalho de despertar consciência. Quando a gente percebe que a gente está adormecido, que a gente faz tudo dormindo, é quando a gente vai começar a despertar a nossa consciência. Então, alguns exemplos para vocês entenderem o que é a pessoa estar dormindo, né? Vamos dizer que a pessoa está dirigindo o carro para ir para o trabalho. Ela está dirigindo, aí está ali prestando atenção no carro, aí de repente ela, nossa, eu já cheguei no trabalho, nem vi o caminho que eu fiz até chegar aqui, né? Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela estava dirigindo, ela dirigiu todo aquele caminho, mas ela não se deu conta do caminho que ela estava fazendo. Por quê? Porque ela estava adormecida, ela estava com a consciência adormecida naquele momento. É o que a hipnose chama de estado hipnagógico. Porque naquele momento ela estava em um certo transe hipnótico. Não era um transe profundo, mas ela estava num nível de transe, né? Tem um outro exemplo também. Um dia eles foram fazer uma reportagem e aí tinha uma velhinha que precisava atravessar a rua e um senhor parou do lado da velhinha, viu que ela estava, não viu, parou do lado dela, né? Não viu ela, que ela estava precisando de ajuda e simplesmente deixou ela lá, né? Aí na frente a equipe da reportagem chegou até ele e perguntou se ele auxiliaria uma senhora a atravessar a rua, se ele visse. Aí ele falou que claro que auxiliaria. Aí eles questionaram ele que tinha uma senhora na rua do lado dele e ele não tinha auxiliado ela.
Aí ele falou que ele não tinha percebido ela, que ele não tinha notado ela, né? Que ele estava intertido. Então, assim somos nós, né? Nós estamos fascinados com o mundo que nos rodeia. Então, para começar a se libertar dessa fascinação, a gente tem que começar a prestar mais atenção em nós mesmos, dentro de nós, prestar atenção na gente mesmo. Então, quando a gente presta atenção na gente, a gente começa a encerrar a fascinação que nós temos com o mundo. O budismo diz que esse mundo, né, chama esse mundo, planeta Terra, de Maya, que é o mundo da ilusão. Então, a gente vive nesse mundo e acaba se enlaçando, às vezes, o sujeito se enlaçar com as coisas do mundo, né? E achar que está certo, mas na verdade a gente só está fascinado com o mundo, né? Então, uma forma de começar a se libertar dessa fascinação, que eu já ensinei várias vezes, né? Não sei se você já está prestando atenção. Respiração, gente. A respiração é uma chave. Então, agora todos que estão presentes, os que estão assistindo o vídeo, comecem a prestar atenção na sua respiração, né? Quando você presta atenção na respiração, você começa a prestar mais atenção em si mesmo. E vocês podem notar que nesse primeiro momento que você faz assim, né? Nesse pequeno segundo, nesse pequeno milésimo de segundo, você tem um vislumbre do que seria um samadhi, que é um estado de presença contínua, onde não tem passado, onde não tem futuro, onde só existe o presente. Então, esse é o samadhi, né? E o samadhi ele é conseguido com a presença constante. Então, já falei com algumas pessoas, né? O Easter já falou isso, outros alunos também. Quando a gente faz isso, se vocês respirarem e olharem ao seu redor, respira e olha em volta, prestando atenção na respiração. Vocês vão perceber que o mundo parece que ele ganha um brilho diferente, né? É como se as coisas ficassem mais claras, né? Existe até um filme, né, que trata a respeito disso daí, Sem Limites também, né? E tem um outro também, né, que ele trata a respeito desse tema da presença. Não estou lembrando do nome dele agora, gente, mas é baseado naquele livro que é O Poder do Agora, né? Que ele fala a respeito da importância de estar sempre no presente, a importância do agora. Então, ali naquele filme ali, tem uma hora que ele está ensinando o discípulo dele a se manter no agora, e ele não está aprendendo, então os dois estão em cima de uma ponte, aí ele pega o menino e joga ele de cima da ponte, né, na água. Aí, enquanto ele está caindo, ele grita, né, ah, e cai lá embaixo na água. Aí ele sai da água bravo, querendo brigar com o mestre dele. Aí o mestre fala assim para ele, você viu só que nesse instante que você estava caindo, você estava completamente no presente? Enquanto você caía, você não estava pensando no passado. Enquanto você caía, você não estava pensando no futuro. Você só estava no presente. Tanto é que tem até uma voz para isso, né? Que é ah, né? Então, isso é estar no presente. Lembrando a respiração todos. Pranayama também é um exercício respiratório, né? Negócio que às vezes até no próprio pranayama, às vezes a gente deixa a mente vagar, né? Então o objetivo é estar sempre com essa visão para nós mesmos, sempre lembrando a gente. Nunca esquecer da gente, né? E a melhor forma de fazer isso é prestando atenção na respiração e procurando fazer uma coisa por vez, né? O mestre Samael uma vez ele fala, né, que ele chegou numa agência de correio para pegar um dinheiro dele, de um livro, e aí quando ele chegou lá tinha um atendente que estava com um telefone no ouvido, com outro telefone no outro ouvido, atendendo uma pessoa na bancada que estava na frente dele e ainda digitando lá
na máquina dele lá de escrever tudo isso ao mesmo tempo. Aí ele fala, né, pobre criatura, né, estava extremamente fascinada e adormecida, né? Por quê? Porque ele estava envolvido com tantas coisas do mundo ao mesmo tempo que ele não estava lembrando mais dele. Ele estava esquecendo de si. Quando a pessoa esquece de si, aí ela fica fascinada e a consciência dela adormece, que diminui o brilho da consciência dela. Então, a gente que quer despertar consciência, a gente tem que lembrar de nós mesmos, temos que lembrar de respirar. Eu fiz uma técnica muito interessante, que aqui, né, tenho a aliança de casado, né? Só que essa aliança, gente, ela me incomoda o dedo um tanto. Aí ela fica me incomodando o dedo, né? Aí sempre que ela me incomoda o dedo, que eu vou mexer nela, dar uma coçadinha no dedo, aí eu associei isso a lembrar de mim. Então sempre que ela me incomoda, eu lembro de mim. Aí eu lembro de mim, respiro, né? Nesse momento que eu estou respirando ali, eu estou despertando a minha consciência. Então essa é uma técnica muito básica que vocês podem fazer. Quem não tem aliança, arruma um outro anel que seja, ou um colarzinho, né? Pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo assim que faça você se lembrar de si mesmo. Que aí quando vocês fazerem isso, aí vocês vão começar a despertar a consciência, né? E despertando a consciência aqui no plano físico, consequentemente, quando vocês forem dormir no plano espiritual, vocês também vão despertar a consciência lá, né? E aí vão ter os primeiros sonhos lúcidos de vocês, que é: caramba, olha, esse sofá voando aqui, mas sofá não voa. Então eu estou no mundo dos sonhos. E aí a pessoa começa a ter um sonho lúcido, começa a sonhar sabendo que está sonhando, né? Só que isso aí já é outra aula, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, um pouco a respeito da fascinação. Fascinação. A causa do sonho profundo em que a humanidade vive é a fascinação. As pessoas estão fascinadas por todas as coisas da vida. As pessoas se esquecem de si mesmas porque estão fascinadas. Aí alguns exemplos, né? O bêbado no bar está fascinado pelo álcool, pelo local, pelo prazer. Os amigos e as mulheres. A mulher que é vaidosa, ela está fascinada diante do espelho. Ela vê o espelho e se encanta com ela mesma. O rico, que é avarento, ele fica fascinado pelo dinheiro e pelas propriedades que ele tem. O trabalhador que é honrado, que é uma pessoa honrada, ele está fascinado pelo trabalho que ele está fazendo na fábrica, ou pelo trabalho duro que ele tem. Então ele fica fascinado com aquilo. O pai de família fica fascinado pelos filhos, fica cuidando dos filhos e esquece de si mesmo. Então, o exemplo do carro, né? Quando dirigimos um carro, nos assombramos, nos assustamos a ver as pessoas se jogarem sobre as avenidas e as ruas sem importar o perigo dos carros. Então, por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão dormindo, né? Gente, aqueles filmes de zumbi, o vídeo Walking Dead, aquilo lá somos nós, como se a gente fosse zumbi, né? Como se a humanidade fosse zumbi atualmente. Por quê? Porque anda, né, e não sabe o que está fazendo, não se dá conta das coisas que está fazendo, né? Então a pessoa que está adormecida, ela se joga na frente do carro e nem vê, como eu já vi acontecendo, né? Uma vez estava andando na BR, a pessoa simplesmente entrou com os 2 filhos, um homem com 2 filhos entrou na GO, sem olhar para nenhum dos 2 lados, nem viu que o carro estava em cima dele. Por quê? Porque ele estava adormecido, né? Era como se ele tivesse sonâmbulo, né? Só que em um estado assim, de vigília, né? Um pouco mais de clareza, né? E, por exemplo, a gente está aqui, mas o que garante que a gente não tá dormindo agora? Quem que pode ter certeza que não está dormindo aí? Só tem um jeito de saber. Como? Dá um pulinho para ver se voa. Eu não voei, então eu sei que eu estou acordado. Porque se eu tivesse saído voando, eu estaria dormindo. Porque naquele plano não existe gravidade.
Então tá. Qualquer clarividente pode ver os sonhos, as pessoas sonhando com tudo aquilo que tem elas fascinadas. Então uma pessoa que ela anda dormindo é como se em volta dela tivesse várias bolinhas de sonhos. Então, uma hora que ela pensa uma coisa diferente, vamos dizer assim, um belo exemplo. Vamos dizer que vocês estão prestando atenção na respiração agora, todo mundo prestando atenção na respiração. Aí vocês estão andando pela rua prestando atenção em si mesmos. Aí vocês passam em frente a uma lotérica e olha ali a lotérica, prêmio de 2 bilhões. Aí vocês pensam assim, caramba, já pensou se eu ganhasse esse prêmio? Pronto, já entrou na fascinação. Vocês esqueceram de vocês para pensar no prêmio, né? E aí começa a pensar o que faria se tivesse aquele dinheiro, começa a imaginar com o que gastaria, começa a imaginar como que ia ser a vida, começa a imaginar o que poderia fazer, para onde que ia viajar, e aí começa a pensar em várias coisas assim. Aí quando vocês dão por si, que lembra de vocês de novo, eles... Aí vocês voltam a lembrar de si mesmo, mas vocês estão despertos naquele momento. Aí isso é a fascinação. A gente vê as coisas no mundo e esquecer de nós mesmos para lembrar das coisas do mundo, né? Então essas bolinhas de sonho, elas ficam em volta de nós. Aí quando a gente pensa em alguma coisa, aquele pensamento, ele é uma forma de sonho. Então ele entra dentro da bolinha, dentro da cabeça, aquela bolinha de sonho, e aí a pessoa começa a imaginar como é que seria aquilo da loteria. Aí tá esse primeiro sonho, aí ela já passa para imaginar como que seria a outra viagem, a outra bolinha de sonho entra na pessoa. E assim a gente vai vivendo toda a nossa vida, pulando de sonhos em sonhos, estando acordados. E aí quando a gente dorme, esses sonhos eles se tornam mais intensos, né? E aí a gente começa a viver eles dentro de nós, né? Nos mundos internos, nos mundos dos sonhos. Só que a gente já vê eles com mais vamos dizer assim, com mais intensidade dormindo do que acordado. Porque da mesma forma que as estrelas do céu, elas desaparecem quando o sol aparece, acontece com os sonhos, né? Quando a gente acorda, pelo brilho da consciência, é como se os sonhos desaparecessem. Mas assim como as estrelas, eles continuam lá, só que de uma forma não visível naquele momento. Lembrando de respirar, se tiver dúvida, é só perguntar, tá, gente? Sobre um pouco da origem do sofrimento por causa dessa fascinação. Até um quesito interessante, teve uma vez que o mestre Samael ele tentou fascinar o mestre Rabolu, né? Tava testando ele para ver se ele ia ficar fascinado. Um dia eles foram numa torre muito bonita, aí o mestre Samael dizendo, olha só como é bonito esse jardim, olha só como é bonita essa torre, olha só como é bonita essa vista, olha só como é bonito isso, como é bonito aquilo, né? Para quê? Para ver se ele ia se fascinar, né? Porque se ele, nossa, realmente é muito bonito, pronto, esqueceu de si, né? Aí a todo momento ele ia falando assim, é um jardim bonito, mas depois ele vai envelhecer e vai estragar, né? É uma torre muito bonita, mas um dia ela vai se acabar. E aí se lembrava dele mesmo, né? Ele fazendo esse trabalho, né? Mas ele desenvolveu isso muito bem, inclusive a concentração, porque ele não fazia várias coisas ao mesmo tempo, ele sempre fazia uma coisa por vez. Isso aí é algo que, quando eu fiz, eu tive assim, um aceleramento espiritual muito interessante. O sofrimento varia de intensidade, de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. É isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com a nossa mente. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Então, quanto menos a gente tiver no presente, mais sofrimento vai ter na humanidade. Quando a pessoa está fascinada, aí ela se fascina com qualquer coisa, vamos dizer assim. Duas pessoas começaram a discutir, a bater boca, né?
Aí uma terceira pessoa, ela chega para separar a briga e começa a conversar também. Aí loguinho ela também está no meio da briga, né? Que é assim que a raiva ela vai agindo, né? Aí já... Sim? Vou ver para ela isso, tá bom? E assim ela vai agindo. Se uma pessoa ela está consciente, ela está prestando atenção nela mesma e vai separar a briga, desde que ela não fique fascinada pela briga das duas pessoas e se envolva, ela vai conseguir se livrar daquilo, porque ela está observando ela mesma. Então, como ela está se observando, ela vai ver se ela está começando a ficar com raiva ou não está, e assim ela vai conseguir não se enlaçar naquele problema, né? Então, com isso também gera o sofrimento ou vamos dizer assim, a alegria. Quanto mais a pessoa está identificada com o mundo, mais fascinada, mais acessível ao sofrimento ela está também. Isso aqui são palavras do livro O Poder do Agora, tá? Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com a nossa mente, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o presente e o agora, mais nos libertaremos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora. Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro. E assim, ela vê o atemporal, o agora, como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Gente, o tal do agora, a mente fica com medo dele, tá? Porque o estado de Samadhi, ele é um estado de constante presença. Então, num estado de constante presença, não existe o passado e não existe o futuro. Existe apenas o presente. Para a mente, não existir o futuro ou não existir o passado é muito ameaçador para ela. Porque como é que ela vai pensar no que vai acontecer e como é que ela vai lembrar do que já aconteceu se só existe o presente? Porque se só existe o presente, então Jesus está sendo crucificado exatamente nesse momento. Se só existe o presente, todo o passado da Terra está acontecendo agora. E se só existe só o presente, então todo o futuro da Terra também está acontecendo agora. Tudo no presente. E isso para a mente é algo assustador. Agora, algo assim para explicar para vocês não se assustarem demais com esse negócio do Samadhi, que é esse estado de presença constante. Quando isso acontece, não quer dizer que a espiritualidade ela não se movimenta em uma linha tênue, tá? Porque aqui a gente presencia assim, tipo, a aula teve um começo, né, 8 horas, aí tá desenvolvendo até agora e mais pra frente ela vai acabar, né? Então tem assim uma linha que a gente segue. Quando a pessoa está em Samadhi, ela está nesse estado de presença, essa linha ela continua sendo seguida, tá? Continua tendo uma linha de tempo. Só que o tempo ele passa a ser percebido de uma maneira diferente. Porque em um segundo pode ter acontecido milênios, enquanto no planeta Terra aqui passou apenas um segundo. E também lá pode ter passado... aqui pode ter passado horas, enquanto lá passou apenas um segundo. Então tem essas diferenças da forma do tempo passar quando a pessoa está nesse estado de presença. Mas a melhor forma de vocês compreenderem isso aí é como se fosse um filme, né? Você vai assistir o filme, você pode colocar ele onde você quiser. Você pode colocar ele no começo, no meio e no fim, tanto faz. Você pode pôr ele em qualquer lugar. Mas sempre que você chegar no lugar que você quer e botar o play, ele vai começar daquele lugar onde você colocou. Então o Samadhi é dessa mesma forma.
Então você pode escolher qual lugar do tempo que você quer desenvolver, né? E ele vai continuar nessa linha tênue, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque tudo é presença. Esse aí é um dos estados mais avançados de consciência que a pessoa pode chegar. Quando ela chega nesse estado de consciência, aí a consciência dela já está desperta, tá? Atualmente, a gente tem lapsos de despertar de consciência. Quando eu falo assim, prestem atenção na respiração, tiver aí 1% de consciência desperta, né? Nesse segundo, né? Imagine a Terra sem vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? A pergunta que ele faz, né? Será que as perguntas que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido para uma árvore ou para uma águia? Acha que eles ficariam intrigados e responderiam, claro que é agora, a hora é agora, o que mais que existe? Animal não tem noção de passado nem de futuro, eles só vivem agora, neném também não tem, né? Então eles estão com consciência desperta. Só que aí quando passa para ser humano, para adulto, aí a consciência adormece, né? É consequência da razão, gente. Porque a gente tem razão, aí consequentemente, por causa da razão, a espiritualidade da pessoa ela diminui um pouco, né? Assim vemos durante o sonho o carpinteiro em sua carpintaria, o policial cuidando das ruas, o cabeleireiro no salão de beleza, o ferreiro em sua forja, o bêbado no seu bar, a prostituta na casa de prazeres, entregue à luxúria. Todas essas pessoas vivem nos mundos internos como se estivessem no mundo físico. A nenhum ser vivo lhe ocorre perguntar a si mesmo durante o sonho se está no mundo físico ou se está no mundo astral. Os que fizeram semelhante pergunta durante o sono despertaram nos mundos internos. Então, com surpresa, puderam estudar todas as maravilhas dos mundos superiores, do mundo dos sonhos. Somente se nos acostumarmos a fazer essa semelhante pergunta, durante o estado em que a gente está acordado, poderemos chegar a fazer essa pergunta nos mundos dos sonhos, né? Durante as horas entregues aos sonhos. É claro que durante o sono repetiremos tudo o que fazemos durante o dia. Se durante o dia nos acostumarmos a fazermos essa pergunta, durante o sono, estando fora do corpo, resultaremos repetindo a mesma pergunta e assim despertaremos a consciência no mundo dos sonhos. Então, existe uma técnica, essa aí ela é ensinada na gnose, essa da respiração não, tá? Mas essa técnica sim, que é chamada de chave-sol, né? Sujeito, objeto e lugar. Então, sujeito, quem sou eu? Objeto, onde eu estou? Não, objeto. Objeto, onde eu estou? Lugar, o que estou fazendo aqui? Né? Sujeito, objeto e lugar. Então, essas perguntas, elas não são necessariamente para serem respondidas. Não é para você responder, quem sou eu? Eu sou o Leonardo. O que eu estou fazendo aqui? Estou dando aula. Onde eu estou? Estou aqui na minha casa. Não. É para vocês perguntarem isso com esse mesmo intuito da respiração. Essa é uma técnica um pouco mais sofisticada. Por quê? Porque quando a gente presta atenção na respiração, apenas a nossa consciência ela fica fazendo assim. Ela é uma bola de luz, né? Uma bola de luz. Aí quando a gente presta atenção na gente, ela faz assim, brilha. Aí quando a gente presta atenção no mundo, ela apaga. Aí ela fica como se fosse uma lâmpada que não tá, que está sendo ligada e desligada. Ela fica brilha, apaga, brilha, apaga, brilha, apaga, brilha, apaga. Fica fazendo isso. Quando a pessoa utiliza essa chave sol, quem sou eu, onde estou, o que estou fazendo aqui, a nossa essência, que a gente vai ter uma aula sobre essência, ela fica localizada no diafragma, da essência desprende uma pequena bolinha de luz, uma engrenagem, e essa engrenagem se une à consciência. Quando ela se une à consciência, ela começa a transformar a essência em consciência. Então, aquele estado de consciência que a pessoa adquire
transformando a essência em consciência, ela não se perde mais. Então, fazendo a chave Sol, sempre que a pessoa faz a chave Sol, ela ganha 1 grau a mais de consciência para ela. E quando chegar um momento que a pessoa tiver feito milhares de vezes essa chave Sol, que ela não vai ter mais essência, toda a essência dela vai ter se unido com a consciência, então ela vai chegar ao estado de Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi, exatamente. O estado de Samadhi em que a pessoa ela fica em Samadhi o tempo inteiro. Ela está em um estado de presença constante. Ela sempre está em presença. Esse é o estado mais avançado que um mestre pode ter. Quando ele chega nesse estado, ele se une com Deus. Ele passa... Não existe diferença. Um dia eu estava vendo isso com os mestres, vendo como é que era, né, a consciência de cada mestre. Aí o mestre Babaji, que é o guru, né, dos Himalaias, teve um momento que ele falou assim que, por exemplo, se Jesus está presente e do lado dele fica Babaji. Um é Jesus, o outro é Babaji, são dois diferentes. Quando Babaji ele entra em estado de Nirvikalpa Samadhi, que ele entra quando ele quer, ele fica normalmente no estado de Mahasamadhi, que é o estado de Samadhi que você pode continuar se movimentando. Agora já no Nirvikalpa Samadhi, que é o estado mais avançado, a pessoa se une com Deus. Então nesse momento que ele entra nesse estado, não existe mais diferença entre Jesus e Babaji, ou entre Babaji e qualquer ser da espiritualidade. Naquele momento, o mestre de luz ele passa a ser como Deus, né? Onipresente, onipotente, onisciente, está presente em tudo, né? Então esse é o estado mais avançado que pode ter. Aí tem a forma de você sentar, meditar até conseguir atingir, né? E tem a forma de você ir fazendo a chave Sol devagarzinho até um dia você chegar também. Aí quando você chegar, você já vai estar nesse estado permanentemente, né? Então a chave Sol ela é para isso aí, né? Com a chave Sol, a gente também pode fazer uma técnica a mais, agregando a ela, que é essa de perguntar onde eu estou, quem sou e o que eu estou fazendo aqui, né? Então, primeiro, vamos dizer que eu estou no trânsito, aí eu pergunto, né? Quem sou eu, onde estou, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu observo ao meu redor com atenção, fico olhando ao redor para observar as coisas. Se eu vejo alguma coisa diferente, eu falo assim, onde que eu estou no plano físico ou eu estou no mundo astral? Estou no mundo físico ou estou no mundo astral? E aí eu dou um pulinho com a intenção de voar. Não precisa ser um pulo espalafatoso, gente. Só um pulinho com a intenção de voar. Mas tem que querer voar mesmo. Tem que ter essa vontade de querer voar. Porque se a gente faz isso durante todo o nosso dia, quando a gente for dormir, o cérebro ele imita o que a gente está fazendo. Então, no mundo dos sonhos, a gente vê gente trabalhando, a gente vê gente estudando, vê gente dando aula, a gente vê as pessoas repetindo os mesmos comportamentos aqui do mundo físico. Por isso que a gente tem que estudar a espiritualidade, tem que ter uma religião, porque, gente, tem que fazer projeção astral. Por quê? Porque depois que chega lá no momento da nossa morte, aí a gente chega lá no mundo dos sonhos e continua fazendo as mesmas coisas que estaria fazendo aqui. Então a pessoa morreu e continua trabalhando como se estivesse vivo. Vai para o trabalho, volta para casa, acha estranho das pessoas não verem ele, né? Das pessoas não ouvirem o que ele está falando, acha estranho, mas continua achando que está vivo e tendo aquele mesmo comportamento. Então, fazendo essa técnica do pulinho, eu estou no mundo físico ou estou no mundo dos sonhos, ou estou no mundo astral, dá um pulo. Que aí quando você flutuar, você vai ter um sonho lúcido. Sonhar sabendo que está sonhando. Quando você sonha sabendo que você está sonhando, a sua consciência
ela está desperta no mundo astral. Lembrando da respiração todo mundo, quando você no mundo físico presta atenção em si mesmo na respiração, você está consciente no plano físico. Então tem essa diferença. No mundo dos sonhos, quando você sabe que você está sonhando, você está desperto no mundo dos sonhos. No mundo físico, quando você está consciente de você, você está desperto no mundo físico. Então são níveis de despertar consciência. Aí dá para despertar consciência no plano mental, dá para despertar consciência no plano causal e assim sucessivamente nas várias dimensões que existem, né? Dúvidas, gente? Se quiser perguntar aí, o momento é esse. Eu tenho aqui alguns retratos de uma consciência desperta, de uma consciência adormecida, de uma consciência desperta, da supraconsciência, que eu não falei disso, mas também não sei se eu vou falar, e também da consciência em Samadhi, da consciência em Mahasamadhi e da consciência em Nirvikalpa Samadhi. Não tem como eu disponibilizar aqui para vocês, que eu não estou editando, mas eu vou colocar aí no início do vídeo. Aí vocês podem olhar aí que está na ordem, tá? Gente, então, resumo é isso, tá? Esse aí é o principal. E, gente, se algum de vocês estiver fazendo projeção astral, ou estiver tendo sonhos lúcidos, mas não está se lembrando do que está fazendo lá, então existe um mantra que chama Raon Gaon, para vocês começarem a se lembrar do que vocês estão fazendo lá, tá? Então esse mantra escreve R-A-O-M-G-A-O-M, e ele se pronuncia assim: Raon Gaon. Isso para vocês começarem a se lembrar do que vocês estão fazendo lá, tá? Mas isso é para quem já está mais adiantado, quem já faz projeção astral, tá? Quem já tem sonho lúcido, mas só está faltando se lembrar disso, tá? E tem outra técnica também que vocês podem fazer, que é anotar, né, no caderninho, mas isso aí já é aula para outro momento. Espero que tenha ficado claro esses diferentes níveis de consciência que a gente pode atingir. Dúvidas a respeito da consciência, gente? Alguma dúvida a respeito da consciência? Então, gente, então é isso. O vídeo vai estar disponibilizado aí, tá? Depois, aí vocês revêem lá de novo para ficar mais claro para vocês. Peço aí que vocês deixem um like, se inscrevam por favor no canal para chegar a mais pessoas o vídeo. Até todos, paz e reverencial. Namastê.